Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André, espero que esse e-mail te encontre na pura paz, luz e saúde. André, parabéns pelos seus vídeos, muito construtivos e de uma ajuda enorme. Como sou kardecista, acredito que você seja guiado por muita luz para ajudar o próximo. Parabéns. Muito obrigado, meu anjo. Bom, André, me envolvi com uma mulher de 36 anos, separada do marido há uns 3 anos e tem um filho adolescente de 16 anos que mora com o pai, por ela ser enfermeira e trabalhar à noite. Ela conviveu nesse casamento por 17 anos, de família da religião da congregação cristã, ao qual já frequentei também antes de me tornar kardecista. Sou kardecista, mas leio muito sobre tudo, tenho mente muito aberta. Ela já é uma pessoa fechada em questões espíritas, ou seja, tem uma certa ignorância. Aliás, é uma pessoa bem ignorante, ao qual para mim nunca foi problema, pois em tudo sempre tentei esclarecê-la da melhor maneira possível. Mas o bicho é bem ruim, ou seja, não aceita opiniões alheias. Bom, então, meu anjo, né? Isso aqui é complicado. Você é kardecista, ela fez parte da congregação cristã, certo? Então, tem uma posição muito... chega a ter uma opinião até desrespeitosa, né? Uma coisa é a pessoa ter opinião, outra coisa é ela desrespeitar, meio que, tipo, ridicularizar a religião do outro. Não aceita opinião alheia. Então, eu acho que são elementos complicados para se manter um relacionamento. Sabe, André, essa pessoa me chamou muita atenção. Ela é muito agressiva. Ai, a pessoa me chamou tanta atenção, ela é carinhosa, ela é muito agressiva. Essa pessoa me chamou muita atenção, ela é muito agressiva. No começo, como sempre, a pessoa não mostra como é, deveria vir com um manual de instrução, né? Mas enfim, como nos contos de fada, o começo sempre é maravilhoso. Eu sempre fui uma pessoa bem desencanada, não sou de me apegar às pessoas. Quando o relacionamento termina, eu fico na minha, sempre deixo que a pessoa se sinta à vontade para começar uma amizade. Claro que sinto falta, isso é óbvio, sou ser humano, mas se não dá, sigo em frente. Afinal, acredito que as pessoas passam por nossas vidas por algum motivo, ou para a gente aprender, ou para a gente ensinar. Eu vi um vídeo seu sobre relacionamentos destrutivos e me identifiquei bastante. No meu caso, ela é uma pessoa que, ao meu entender, parece que não sabe o que quer. Diz que viveu presa muitos anos com o marido e que queria sair para a balada. Sempre me disse que não queria casar, pois tinha trauma de casamento. Mas no dia a dia não era isso que demonstrava, pois fazia eu ficar na casa dela 24 horas. Estávamos vivendo quase que um casamento. Mas quando dava 5 minutos, queria sair e jogava essas coisas na minha cara. Onde fui me afastando aos poucos, pois acredito que se você não tem uma visão de futuro com alguém, não tem o porquê levar à frente. Bom, ela disse para você que ela não pensa em casar e porque ela tem trauma de casamento. Então, aqui já está falado, meu anjo, né? Ah, mas não era o que demonstrava, porque queria ficar 24 horas comigo. Ficar 24 horas ao meu lado não significa que a pessoa queira casar. Talvez ela esteja se sentindo sozinha, talvez esteja naquela empolgação inicial do relacionamento. Então a pessoa quer ficar comigo o tempo todo, mas deixou claro para mim que não quer se casar. Então não adianta eu querer inverter o que a pessoa falou, porque o que eu vejo é isso. As pessoas querem inverter o que a pessoa falou porque vai ser mais conveniente para mim. Ah, então falou que não quer casar. Ah, gente, mas imagina, ficar lá 24 horas comigo. É um casamento. Eu sempre fui para a balada com ela sem problema algum. Só que com o passar do tempo ela começou a ver coisa onde não tinha. E nossas baladas sempre acabavam em brigas. Um dia ela me disse que ela era obsessiva e ciumenta e realmente vai além disso, pois é agressiva. Eu sou uma pessoa que tem o ciúmes básico, aquele ciúmes bom, sem causar danos, e ela ficava muito brava com isso. Sabe, André, eu sou uma pessoa muito segura de si. Sou uma pessoa de pura doação no relacionamento, mas sem apego, sem tristezas. Uma doação saudável, pois como acredito, sou uma pessoa completa, não necessito de metades. Bem como você disse nos seus vídeos, sempre fui assim.
Mas o que ela me mostrava é que queria que eu rastejasse por ela, que eu sofresse, entende? Tem gente que é assim. A pessoa quer ver você se rastejando pela pessoa. Ela gosta de ver o seu sofrimento. Aí é lógico que abre margem, é o Teodoro que está roncando, viu? Aí abre margem para a gente pensar em algumas possibilidades do porquê a pessoa age desse jeito, porquê que a pessoa parece que quer me ver rastejando por ela, ou gosta de me ver sofrendo por ela. Aqui pode ser uma pessoa sádica, né? A pessoa é sádica, ela gosta de humilhar, ela gosta de brigar, de me colocar para baixo, gosta de ver eu implorando, sofrendo por ela, me rastejando por ela, brigando com ela. É uma pessoa sádica. Tem outros que não tem nada de sadismo ali. É uma pessoa insegura. Então, o fato de eu ver que a pessoa está se rastejando por mim faz com que eu me sinta. Então, é um antídoto contra a minha insegurança. Eu ver a pessoa correndo atrás de mim, entende? Eu ver a pessoa brigando comigo. Então, porque a pessoa interpreta erroneamente que briga significa interesse. Ai, pai amado, não? Gente, tem gente que erroneamente, por causa das inseguranças, da sua baixa autoestima, a pessoa acaba achando que brigar significa interesse, significa... E quantos são aqueles que falam, então, uma briga, né? Vai bem, né? Porque depois a gente transa loucamente. Então, tem gente que gosta da adrenalina que a briga proporciona. Então, tá vendo? É um outro caso. Não tem a ver com sadismo, não tem a ver com insegurança, tem a ver com aquela adrenalina, aquela empolgação que aquela situação está me trazendo. Certo? A briga. Então parece que remete a uma coisa até uma coisa de novela, quando você acha aquele ator maravilhoso, lindo, absoluto, fantástico, e aí ele está fazendo uma cena onde ele está brigando com a namorada, e a namorada, tá meio que desprezando ele, e ela assim, meu Deus, um homem desse, já pensou, gente, ele brigando comigo? Não sei se isso é masoquismo da parte dela, mas o engraçado é que desde o começo ela me via como uma pessoa sem vergonha. Eu sempre levei na brincadeira, pois quando estou com alguém eu respeito e muito. Não faço para os outros o que eu não quero que faça para mim. Esse sempre foi meu lema. No começo, de uma maneira sutil, ela me provocava, dizia que eu era sem vergonha, que eu vivia ligando para ex e sempre jogando uma coisinha aqui e ali. Parecia que ela queria me ver irritada e conseguia. Você tá vendo? Não adianta, tem gente que gosta dessa adrenalina, gente. Mas minha reação era outra. Eu me afastava dela. Depois, no outro dia, ela conversava comigo como se nada tivesse acontecido. E, sinceramente, isso foi me irritando mesmo. Pelo que pude perceber, nesse 1 ano de convívio, depois que ela separou do marido, antes de mim ela teve mais 2. A primeira, no entanto, era uma amiga minha que terminou com ela e dizia que ela era muito ruim e louca. A outra dela, antes de mim, era uma coitada, vivia se rastejando por ela e ela pisando em cima. Comigo a coisa é diferente, pois bato de frente com ela e quando alguma coisa não me agrada, eu me afasto. Não ligo, não vou atrás. A primeira vez que ela me agrediu... Peraí, houve agressão? Ixi, tá todo errado esse relacionamento. Primeira vez que ela me agrediu, no começo do ano, a gente tinha ido em um churrasco na casa de umas amigas. Eu sempre fui muito carinhosa com todo mundo que me rodeia. Abraço, pego no cabelo, mas sem intenção nenhuma. E ela já viu coisas. Quando a gente chegou na casa dela, ela começou a me ofender. E como eu não fico por baixo, também ofendi e acabei levando vários tapas na cara que me deixaram em estado de choque, pois não esperava por isso. Não ergui a mão para ela. Além dela ser bem mais baixa que eu, tenho um respeito enorme pelo filho dela, apesar de não morar junto. Mas eu ficaria ruim comigo mesma se eu fizesse algo que ele ficasse sabendo. Enfim, fui embora e não dei as caras mais. Depois de uma semana, ela me procurou, pediu perdão e voltamos. Meu bem. Então, não sei se ela é masoquista. Pelo jeito você também, né, bem? Porque você toma uns par de tapa na cara e você volta com ela.
mas já fiquei com o pé atrás. Enfim, ela transformou minha vida num inferno. Sempre me provocava, me cutucava até eu ficar bravo e sumir. Depois ela vinha como se nada tivesse acontecido. Acabei terminando com ela antes do carnaval e ela foi para Gandaia e acabou ficando 3 meses com uma menina. Iludiu a coitada. Não querendo desmerecer ninguém, André, mas as meninas que ela já se envolveu sempre foram umas coitadas, submissas. Eu não sou assim. Sei dos meus valores e não admito que pisem em mim. Afinal, também sei conviver comigo mesma se eu estiver sozinha. Não tenho problema com isso. A impressão que dá é que ela não sabe ficar sozinha. Sempre precisa de alguém do lado. Enfim, nesses 3 meses que a gente ficou separada, ela me procurava e a gente acabava ficando juntas, mesmo ela estando com a menina. E eu não tinha nada a perder, então ficava. Parecia que ela ficava puta da vida por eu não ligar. Ou seja, peguei o ponto fraco dela. Um pouco antes de eu tirar férias da empresa, ela sabia que eu ia viajar e ficar um mês fora e foi se achegando até que a gente voltou. Passei um mês na casa dela de férias, isso porque a gente mora na mesma cidade. Foi bom, André. A gente se dava muito bem, não teve brigas. O filho dela sempre junto, onde a gente ia, foi muito bom mesmo. Até que voltei a trabalhar e ela também, pois nesse tempo ela estava de atestado, pois caiu da moto. Quando voltamos a trabalhar, o inferno começou de novo. Ela via coisas onde não tinha. E as brigas começaram. Até que um mês atrás a gente foi numa balada hétero. Tá, então antes de eu entrar nesse assunto da balada aqui que vocês foram. Passou um mês de férias na casa dela, não teve uma briga. Agora que voltou a trabalhar, as brigas recomeçam. Então aqui provavelmente não é sadismo não. Aqui é questão de insegurança mesmo. Tá? O que move essa mulher para ela ficar provocando, para não sei o que, é a insegurança. Ela quer sentir que você está na dela. Então a briga é uma maneira dela ver que você se importa com ela. Olha que jeito meio maluco de perceber que alguém se importa comigo. Mas é. Então, por que eu digo isso? Porque ela é do tipo que se você estiver debaixo da redoma dela, tá tudo bem. Você está no mundo perfeito e seguro dela, onde supostamente ela acha que ela tem o controle de tudo. Quando você volta a trabalhar, ela não tem controle. Ela não tem controle com quem você está falando, né? Na hora do almoço, onde você está indo, o que você está fazendo. Ela não tem esse controle. Então, o nível de insegurança vai lá em cima. Então, a pessoa fica doida, é onde vem as brigas. Tá, até que um mês atrás a gente foi numa balada hétero e uma menina que não deve ter nem 18 anos me ofereceu uma bebida enquanto eu segurava a porta do banheiro para ela. Tomei sem malícia nenhuma, e da menina também, muito menos. Quando ela saiu, eu perguntei se ela queria beber. A bebida da menina, que ofereceu para nós duas, e ela gritou comigo e perguntou se eu tinha bebido. No susto, eu menti que não, pois ela estava transtornada e já imaginei que ela iria pular em cima de mim ali mesmo. Quando eu disse que não, ela voltou no banheiro e teve a capacidade de perguntar para a menina, e a mesma disse que eu tinha bebido. Nessa, eu me despedi de uma amiga minha e disse que ia embora. Fui para a casa dela esperar, pois eu tinha minhas coisas para pegar. Até que essa nossa amiga em comum levou ela embora e eu pedi para que ela entrasse comigo na casa para pegar as coisas. Ela, nossa amiga, entrou comigo e eu peguei. E ela, a ex, já veio no portão me ofender. Disse que eu era uma velha nojenta, fracassada, etc, etc. Isso porque ela é só 6 anos mais nova que eu. Mas enfim, eu acabei ofendendo também, chamei de puta pra cima. Não sou perfeita. Ela me enfiou a mão na cara na frente da minha amiga e quando fui meter a mão na cara dela, minha amiga me segurou e disse que não era para fazer isso. Eu voltei em si e subi em cima da minha moto e minha amiga saiu para ir embora, pois ela foi para cima de mim para me bater quando eu estava em cima da moto. Não revidei, somente coloquei o capacete, pois ela já tinha machucado o meu rosto. Isso porque teve uma plateia inteira assistindo. Ai, que vergonha! Deus me livre esses barracos, credo. Pois na esquina da casa dela tem um bar e estava lotado de gente. Ela me bateu pra caramba, me chutou, parecia um animal.
Fiquei assustada. Ficou assustada, mas capaz de voltar, né? Depois disso, fui numa balada. Uma semana após, ela estava com essa amiga que me olhou meio chateada. Enfim, essa amiga trabalha comigo e minha ex ela conheceu agora. Mas como as sintonias se atraem, minha amiga também é bem agressiva, dá para entender a sintonia das duas. Mas minha amiga é hétero, nada a ver. Eu olhei para cumprimentá-la e ela virou a cara. Depois de mais uma semana, encontrei ela numa balada GLS e eu estava com um casal de amigas e ela estava olhando com a cara feia para uma das meninas que estava com a namorada. Vê se pode. Eu nem olhei do lado e depois fui embora. Na semana que se iniciou, minha amiga que trabalha comigo veio me falar que acha que a gente volta ainda e blá, 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 blá. Que tenho quase certeza que são palavras dela. Eu disse que não me acrescenta, não me faz falta alguma e que eu não quero mais. Depois disso, minha amiga não me falou mais nada. Um outro amigo em comum disse que ela só fala em mim. Sabe, André, essas brigas todas é somente quando ela fica bêbada. E sabe de uma coisa? Numa dessas ofensas dela pular em cima de mim, um dia catei ela pela garganta e joguei ela no sofá. Parece que ela adorou. Então, né? Talvez haja um lance de masoquismo aí, né? Sadomasoquismo, mas tem muito com a questão da insegurança dela. A impressão que dá nisso tudo que ela é meio psicopata, pois quando voltamos ela vivia perguntando se eu sofri, que ela sabe que eu passava em frente à casa dela, que eu chorava, tudo imaginação da cabeça dela. Enfim, ela é muito estranha. Ela disse que o casamento se acabou porque o marido, além de ser 20 anos mais velho que ela, não saía para lugar nenhum. Olha, André, posso estar sendo radical, mas acho que balada, bebedeira e namoro não dá certo. Ah, tudo depende de quem tá nessa mistura toda, né? Porque, olha, eu vou ser bem sincero para você. Eu não bebo nem sei quantos anos faz na minha vida, né? Eu só bebi numa fase aí que eu ia para balada e comecei isso tarde. Eu devo ter começado a beber com os meus 26, 27 anos. Foi quando eu comecei. E não porque eu gostava, viu? Eu comecei a beber porque eu era muito tímido e a bebida fazia eu me soltar. Então, eu meio que empurrava a bebida goela abaixo porque eu odiava beber. Cerveja eu não suportava, como não suporto até hoje. Então eu pegava destilado, tentava misturar com alguma coisa para tentar, entendeu? Beber para ficar alegrinho, para dar aquela batida, sabe? De quando a bebida bate. E então foi a única fase que eu tive de bebida. Então por isso que eu digo, depende de quem são as pessoas envolvidas aí nessa loucura toda, né? Porque eu mesmo nessa fase que eu bebia, não rolava essas coisas aqui não. E olha que nessa época que eu tô falando aí, eu nem pensava que eu ia trabalhar com aconselhamento, né? Não era especializado nessa área ainda. Ou seja, eu era inseguro, eu tinha baixa autoestima, tanto que eu precisava beber para me sentir alegre. Para me sentir alegre não, para me sentir menos tímido, né? Para me encorajar. Precisava de bebida para me encorajar. Você vê como eu era inseguro. Então, mesmo com toda essa insegurança, a bebida nunca provocou essas coisas aqui. Em mim, óbvio. Eu só quero dizer que, lógico, né? Não é uma regra. Ah, balada, bebida, isso aí não dá certo com namoro. Hoje completa um mês e uma semana sem se falar. Estou muito bem. Ela sempre tentou me deixar para baixo, tirar minha alegria, mas quando a gente voltava, ela dizia que sentia falta dessa alegria. Sempre me disse que eu tenho uma autoestima muito elevada e eu sempre respondi que primeiro a gente tem que se amar para depois amar o próximo. E isso a incomodava. Incomodava, sabe por quê? Porque ela não tem isso. Mas com o tempo, ela já estava falando o mesmo que eu. Parecia que ela queria ser eu. Meus amigos nenhum gostam dela. Ela parece uma pessoa sozinha, passa muito tempo na internet também. Ela é enfermeira, trabalha de madrugada, dorme até tarde e depois internet. Parece que não tem vida. O que você acha de tudo isso? Minha querida, eu acho que era uma relação tóxica. Olha aqui, meio enorme, hein? Eita, lelê. Olha, uma relação tóxica. Gente, a gente tem que entender quando a gente está vivendo numa relação tóxica. Muitas vezes essa relação tóxica, ela é proveniente
do que está dentro da outra pessoa. Então não é que a relação é tóxica porque a pessoa é tóxica, então de uma maneira proposital, como se fosse uma pessoa maldosa, como se então eu tô com um narcisista, eu tô com um psicopata. Não, aqui a relação se tornou tóxica por causa da insegurança dela que gerava todos esses conflitos, brigas, agressões, né? Agressão verbal, agressão física, né? Desrespeitos. Então isso cria um ambiente tóxico, mas é um ambiente tóxico proveniente dessa situação, da insegurança, e não de uma falta de caráter, né? De um mau caratismo da pessoa, de um transtorno de personalidade narcisista. Não é isso. Então a gente tem que saber identificar isso, viu, gente? Não é porque uma relação é tóxica que isso tem a ver com narcisismo, psicopatia, mau caratismo ou coisas do tipo. E ainda bem que você não voltou, né, bem? Porque depois daquele show de horrores lá, com uma plateia assistindo, agressão, que, diga-se de passagem, já era quantas vezes que essa última vez que aconteceu, já era, né, já estava em qual número já? 10, 12, 8? Pelo amor de Deus, né? A gente ser agredido uma vez, eu acho que já seria o suficiente. Mais que isso, aí, pelo amor de Deus, perde-se totalmente o respeito mesmo. Então, ainda bem que você não voltou. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.